Olá, meu nome é Giovana Leal e eu sou aluna do Colégio Técnico de Jundiaí, no curso de Edificações. E hoje nós viemos falar a respeito do nosso trabalho de conclusão de curso, que é sobre as patologias nos sistemas hidráulicos sanitários da construção civil. Como o tema patologias é muito abrangente, o nosso desafio como grupo foi tentar afunilar esse tema para que a gente pudesse focar nas patologias que se relacionam direta ou indiretamente com os sistemas hidráulicos sanitários. Essas patologias, de certa forma, vão estar totalmente atreladas com outro empecilho da construção civil, que é a umidade. Olá a todos, meu nome é Henrique, eu sou estudante do curso técnico de edificações. Bom, a nossa motivação em abordar esse tema é justamente trazer um olhar um pouco mais aprofundado sobre esse tipo de problema, visto que é muito comum que ele atinja todos os tipos de obra, sejam elas de pequeno a grande porte. Além disso, fazendo uma breve pesquisa, podemos notar que o repertório de estudos sobre esse tema não é tão grande, levando em consideração outros assuntos da área de edificações. Olá a todos, meu nome é Eduardo, estudante de edificações. Para entrarmos efetivamente no tema, é necessário primeiro conhecer o conceito de patologia, que de forma geral pode ser associado a uma doença ou danos no corpo humano. Trazendo isso para a área de edificações, podemos entender que as patologias são todo tipo de problema ou dano que possa surgir em uma construção, independentemente do seu porte. Denomina-se patologia a ciência que estuda a doença em todos os seus aspectos, dando uma atenção especial para a sua origem, seus sintomas e seu desenvolvimento. Na construção civil não é diferente. O termo patologia é comumente utilizado para se referir às doenças que uma edificação pode apresentar com o tempo, como consequências de falhas na execução, mau planejamento, mau uso, problemas dos próprios materiais e falta de manutenção com o tempo. Essas patologias podem gerar uma série de problemas para o proprietário, incluindo desconforto estético, proliferação de bactérias, e o convívio nesses ambientes com essa proliferação de micro-organismos nocivos pode gerar problemas de saúde para aqueles que vivem nesses ambientes. Fora que outro problema ainda mais grave são os danos que podem ser irreversíveis na estrutura, o que pode gerar um prejuízo imensurável para o dono da obra. Também é importante entender que, apesar das várias soluções e prevenções que serão apresentadas ao longo desse trabalho, a mais eficaz de todas sempre será procurar um profissional competente e qualificado, tanto para fazer os projetos hidráulicos de sua residência, quanto para fazer o acompanhamento de sua execução, levando em consideração que essas duas etapas, tanto a execução quanto o planejamento, são responsáveis pelo surgimento de grande parte das patologias que estão relacionadas a esses sistemas hidráulicos. Além disso, em muitos casos, com o objetivo de se obter a máxima economia possível no orçamento do projeto, a utilização de materiais de qualidade inferior ou até mesmo de materiais inapropriados se torna algo bastante recorrente nas obras. Dessa forma, então, concebe-se um trabalho de baixa qualidade, onde grande porcentagem da execução do mesmo é baseada em improvisos, alterando então a expectativa final do projeto e, consequentemente, a qualidade final da obra. É importante pontuar que um dos fatores que possibilitam a manifestação dessas patologias nesses sistemas é o negligenciamento de um processo eficaz de impermeabilização e também a desatenção intencional dos profissionais responsáveis para com as instalações hidráulicas, pelo fato das mesmas não ficarem expostas. Utiliza-se o termo umidade para se referir a tudo aquilo que está em contato com a água em seu estado gasoso, encontrando-se superficialmente molhado. Podemos notar a presença da umidade quando determinada quantia de água se propaga através de um corpo, sofrendo um processo de condensação na sua superfície. Esses fenômenos podem ser observados em pisos, alvenarias e elementos metálicos nas estruturas de concreto armado. Para a reparação desses danos, é de suma importância que haja um plano de intervenção, juntamente com a manutenção realizada por um profissional capacitado. Existem três tipos de manutenção: a manutenção corretiva, que, como o próprio nome já diz, é realizada quando o dano já está instaurado. Ela é bastante cara e realizada com bastante frequência. A manutenção preventiva não é tão acessível financeiramente,
mas é realizada de tempos em tempos com a intenção de prevenir falhas potenciais. A manutenção preditiva, também chamada de manutenção sob condição, é realizada com base em estudos que tentam deduzir a condição do equipamento daqui a um tempo. Como citado nos tópicos anteriores, a umidade pode causar inúmeros tipos de patologias em diferentes proporções, sendo que esses problemas nos sistemas hidráulicos são um dos principais motivos do aparecimento desses defeitos na edificação. Entender como essas patologias são causadas, como se comportam e como identificá-las é uma parte primordial do processo para desenvolver uma forma de preveni-las e, se necessário, corrigi-las. Considerando essa necessidade e buscando aprofundar melhor as vistorias e as análises do estudo de caso, que será citado abaixo, será apresentado a forma com que podemos identificar as principais patologias causadas pela umidade, de que essas ocorrem e de como é possível identificar esses problemas. Algumas das patologias mais comuns nos sistemas prediais hidráulicos sanitários são os conhecidos vazamentos, entupimentos, rupturas de tubulação, retorno de esgoto, eflorescências, mofos e entre outros. Cada patologia dessa citada, quando não tratada no devido tempo, vai contribuir para o surgimento de vícios construtivos, muitas vezes aparentes na alvenaria, no revestimento, fachadas, podendo até comprometer a estrutura da edificação. Agora, entrando um pouco nos tipos de patologias que podem ser causadas por esses sistemas hidráulicos, podemos começar citando duas das principais e mais comuns patologias que tem, que são elas o mofo e o bolor. Ambas essas patologias são causadas por fungos, que por sua vez precisam de condições específicas em seu ambiente para que possam proliferar. Algumas dessas condições são uma baixa quantidade de luz, uma temperatura que varia de 20 a 30 graus e, principalmente para nós, uma umidade relativamente alta. Outro tipo de patologia muito comum em todo tipo de construção, seja ela de pequeno a grande porte, são as eflorescências, que são caracterizadas por manchas brancas que têm aspectos cristalinos, que podem surgir em muros, paredes ou até mesmo em pisos. As fissuras e trincas também são patologias bastante comuns e muitas vezes confundidas entre si. Enquanto fissuras são mais superficiais e geram apenas um desconforto estético no local, as trincas e rachaduras apontam erros graves na estrutura. O estudo de caso foi realizado através da literatura que engloba o tema e de fotografias de patologias aparentes citadas acima. Durante o desenvolvimento dessa etapa, foram selecionadas 4 edificações, edificação A, B, C e D, para terem suas patologias estudadas. Todas as patologias que serão apresentadas abaixo estão relacionadas direta ou indiretamente a problemas situados nos sistemas prediais hidráulicos da edificação. Começando pela edificação A, de acordo com os proprietários dessa residência, anteriormente aconteceram casos de vazamentos em algumas das tubulações do sistema de água fria da casa, que estavam posicionados dentro da parede, representado pelas figuras 13, 14 e 15. A princípio, essas tubulações, apesar de já terem passado por manutenção, representam o principal causador das patologias vistas nas imagens. Além disso, outro fator muito favorável para o aparecimento dessas patologias é a ausência de uma calha para a coleta das águas pluviais, fazendo com que essa água não seja direcionada corretamente e assim criando um acúmulo de água que a longo prazo entra em contato com essa parede, podendo causar patologias nas partes inferiores da parede, similar à eflorescência próxima ao rodapé da parede na imagem 15. Tais patologias poderiam ser prevenidas com a inclusão de um sistema de captação de águas pluviais adequado, sendo feita a instalação de calhas para a condução da água de forma correta. Como não se sabe ao certo a causa da ruptura no sistema de água fria, que causou a patologia que foi ilustrada na figura 14, podemos apontar como prevenção a manutenção periódica e preventiva, por se tratar de uma casa bastante antiga. A edificação B consiste em um conjunto de edifícios residenciais, onde as patologias encontram-se na área externa e estacionamento no subsolo do condomínio. Essas patologias não afetam a estrutura e segurança do imóvel.
Na garagem do subsolo do imóvel, podemos observar diversos focos de eflorescência. Nessa figura, podemos observar um bueiro na área externa da edificação, que tem por função articular o sistema de esgoto. Possivelmente exista um vazamento no interior dessas tubulações, o que pode ser uma causa para os focos de eflorescência na garagem do subsolo. Também na garagem do subsolo, podemos observar essa trinca de movimentação no muro de arrimo. E sobreposto a esse muro, encontra-se o muro de divisa na lateral esquerda do imóvel, onde encontram-se várias trincas, como podemos observar na segunda imagem, por conta da infiltração de água no gramado. Esse dano na base concebeu a trinca de movimentação no subsolo. Já na edificação C, podemos identificar patologias em 2 cômodos distintos. A primeira se localiza no banheiro da residência, onde podemos ver claramente manchas de mofo por toda a área do forro. A causa dessa mancha pode estar relacionada a 2 fatores. O primeiro, e mais provável, é simplesmente o uso diário do banheiro, somado à baixa ventilação que atinge o cômodo. Outra possibilidade está relacionada ao cômodo acima desse banheiro, que basicamente é um depósito improvisado, onde não há nenhum piso que possa impedir a transmissão de umidade para o andar de baixo. Já em um dos dormitórios, podemos notar a presença de uma grande mancha na parede, além de pequenos pontos onde houve o desplacamento do revestimento. Essas patologias foram causadas por uma falha, que ocorreu posteriormente na caixa d'água da residência. Segundo os proprietários, um dos dispositivos da caixa d'água, que se localiza logo acima do dormitório observado, apresentou um mau funcionamento, fazendo com que uma grande quantidade de água transbordasse e filtrando-se na laje e, consequentemente, na alvenaria, deixando-a vulnerável ao surgimento dessas patologias. Já a edificação D tratam de uma residência de 2 pavimentos, que apresentam danos em diversos ambientes. Na figura 31, observa-se primeiro a má colocação do vaso sanitário, o que pode ser considerado uma falha na execução do mesmo, podendo gerar outras diversas patologias, desde vazamentos para a laje até o estufamento do piso do ambiente, em alguns casos. Para a reparação deste dano, se faz necessário a recolocação da bacia sanitária de forma correta no seu eixo para evitar maiores prejuízos ao proprietário. As figuras 32 e 33 vão ilustrar a má aplicação do revestimento na área do box do banheiro do imóvel. Também é possível observar o desgaste natural do rejunte nessa área. E a consequência dessa série de lacunas na região foi a infiltração no pavimento imediatamente inferior a este, que pode ser observado na figura 34. Manifestando-se através de manchas na parede e nos tijolos úmidos acima. Esses danos podem ser consertados com a correta aplicação do rejunte e prevenidos futuramente com a manutenção sempre que necessário. Como pode ser analisado na figura 35, o sifão da pia da cozinha da edificação D encontra-se desgastado por conta da ação do tempo, o que pode ocasionar vazamentos neste local. Por esse motivo, os elementos hidráulicos sanitários devem ser substituídos com certa frequência para evitar justamente esse tipo de problema no futuro. Como foi apresentado em nosso estudo de caso, essas patologias surgem em todo tipo de edificação. É possível observar, por exemplo, na edificação B, que mesmo se tratando de uma construção grande em comparação às demais, sofre das mesmas patologias que uma obra de pequeno porte, mesmo que, por ser uma obra mais complexa, é esperado que haja um controle e planejamento mais rigoroso em sua execução. Essa análise reforça a ideia de que, mesmo que sejam problemas difíceis de serem evitados por completo, os cuidados tomados para tentar prevenir a obra dessas patologias podem ser insuficientes em alguns casos. Por isso, acreditamos que, apesar de serem problemas considerados leves, não devem ser subestimados e muito menos ignorados, visando assim uma maior qualidade na execução de uma obra.